Olá a todos, eu sou Petrus Evelyn, esta é a Academia do Comportamento. E hoje eu vou iniciar uma série de vídeos, de entrevistas, que é um quadro diferente aqui, que eu entrevisto pessoas que passaram por experiências diferentes. E hoje eu estou aqui com o Vitor Lira. A gente estudou junto ali na faculdade de psicologia há uns 6, 7 anos atrás. Muito bom. E o Vitor passou por uma experiência diferente. Ele teve doença de Crohn, acho que mais ou menos um ano atrás. Sim. Ele pesava 90 quilos e foi de 90 para 28 quilos por conta dessa doença. Só que ele soube lidar bem com isso daí. A gente estava conversando aqui e ele me explicou que existe toda uma diferença que você pode, dentro da doença, você pode se entregar para ela e acabar se afundando, né? Isso. Ou então você pode superar. Vitor, me explica o que é doença de Crohn e como é que você descobriu que tinha? A doença de Crohn é uma doença degenerativa, né? É autoimune, não tem cura. Ela é uma doença que ataca o intestino, a parte do intestino, e são por 4 causas: estresse, cigarros, bebidas e má alimentação, né? Tem o caso da genética também, mas nada certo ainda. E a descoberta foi, a princípio, com as dores, né, na região do intestino, abdominais, e pensava que era simples, né? Então tomava Buscopan, alguns remédios paliativos para poder aliviar a dor. Mas quando eu descobri de fato a doença, foi aquele susto, porque não esperava isso, entende? Eu não esperava, não sabia nem o que era, não conhecia a doença. E do nada é uma doença forte e uma doença muito pesada no sentido psicológico quanto físico, né? Como você comentou, é uma doença que fez perder pesos em pouco tempo, algo de 2 a 3 meses, né? Então foi um baque muito grande. E aí, como é que foi o seu tratamento? Como foi essa época que você perdeu essa quantidade de peso? Como é que foi isso? Nesse período eu estava fazendo séries de exames, então era colonoscopia, endoscopia, exames de sangue, e como não é uma doença simples de ser encontrada, então foi feito muitos exames. E assim que foi realizado a descoberta em si, foi um susto tremendo, porque, como eu te falei, não é uma coisa que você espera, como gripe, por exemplo, né? Você sabe meios, vou poder ficar gripado por quanto disso. Essa doença chegou realmente no estalar de dedos, né? E o mais engraçado, Petros, é que eu costumo dizer isso, ela é até os 30 anos, né, de 0 a 30, a probabilidade de aparecer, e eu fui sorteado. Nos 30? Nos 30, porque a possibilidade de adquirir a doença é 1 em 1.000 pessoas, né? E quando eu digo sorteio, eu vejo de maneira positiva, porque, como eu disse, é uma doença pesada, mas a vida te proporciona experiências para que você possa analisar de maneira diferente. E a maneira diferente que vi foi o caso do não pagar IPVA, não pagar IPTU, imposto de renda. Então tem coisas que... Esses detalhes práticos, eu acho que as pessoas que não têm uma doença assim ou não passam por uma situação difícil, esses detalhes práticos da vida, como deixar de pagar um valor ou até estacionar numa vaga, elas veem como, isso aí não vale a pena. Mas eu acho que isso aí talvez seja pontos positivos que você precisa tirar do que você tem, né? Sim. São proveitos, além porque são direitos, né? Então, logo, não é uma barganha o meio de manipular leis, né? O contrário, a lei quem dá os direitos dessa maneira. E por que não pegar essa ótica de possibilidades que me dá e ver como lado positivo, né?
Tem um ditado que diz, muito antigo, que tá no inferno, abraça o capeta. Então, você se acostuma, se adapte às situações que te apresentam. E é possível ter uma vida mais satisfatória, mais plena, talvez até mais feliz, depois, vivenciando uma situação difícil, do que antes, quando você estava gozando de uma saúde perfeita? É possível ser mais satisfeito com sua vida? Olha, isso é muito relativo, porque existem dois meios de aprendizado, né? Perceba que existem experiências boas e ruins, logo vem o como você absorve. Se você absorve de maneira que entenda o porquê acontece, de maneira que você possa usar mais à frente, você obteve uma experiência. Se ela vira um trauma, então não foi uma coisa muito agradável, obviamente. Então você tem escolhas. Eu quando digo isso em palestras, eu uso muita referência de Matrix. Né? Quando Neo encontra com Morpheus e tal, e ele explica a situação, diz, olha, você está curioso nas ideias do que é a Matrix, e eu te dou uma escolha, né? Cabe você decidir, mas lembrando que não é nada mágico, não é nada demais, e sim a verdade. Quando você entende esse paradoxo do que é a verdade, quando você realmente aceita o que é a verdade, o mundo fica mais fácil. Então, teve um momento que você escolheu não se afundar na depressão por conta da doença. Sim. Escolheu um caminho melhor para você. Isso, porque é uma situação, perceba que a vida, quando você a entende de fato, você dá um significado para aquilo que te importa. Então você sabe o que gosta e o que não gosta. Logo, você tem a tendência de saber de fato o que é a vida em si. E quando você realmente se reestrutura, quando você realmente amplia a sua visão para aquilo que você quer, fica mais fácil. Perceba que, casado ou não, a ideia é que se viva em torno de 100 anos por aí. Então, até lá, você vai ter que conviver consigo. Essa é a ideia de vida. Então, se você não entender a si, você não compreender as circunstâncias em que a vida se encontra, como é que você vai passar esse tempo todo? Né? Aí é um caso de pensar. E quem é o Vitor de antes e o Vitor de depois? Como é que foi esse processo e o que você mudou tanto? O Vitor de antes, creio que nesse momento, essa pauta de experiência não mudou, pois estamos sempre em mudança, sempre aprendendo. Mas naquela época o Vitor era um molecão, curtia a vida como assim pensava, aproveitava a vida como assim pensava, sendo que na verdade o aproveitamento da vida se vem com o fato de tornar o instante em que se vive feliz, não é? E hoje, com a visão que tenho hoje, com o mundo que vejo hoje eu sou mais feliz. Você se sente mais feliz? Muito mais feliz, muito mais confortável não só com a doença. Entenda que a doença foi uma chave que fez com que eu tivesse olhos para o mundo de maneira mais clara. Entende? E isso me trouxe uma fortaleza e, de certo ponto, algumas dúvidas de como funciona a vida, do que a vida é e em que mundo nós estamos. Porque eu fiquei entubado por um tempo, eu tive 2 paradas respiratórias, cheguei a falecer, né? Em trânsito, na verdade. Quando eu retornei, eu fiquei sem fala. Então eu passei 1 mês e meio na UTI sem fala, só ouvindo e observando as pessoas.
E naquele período, que foi uma experiência não confortante, mas eu tiro de experiência boa naquele instante, eu aprendi a ouvir, eu aprendi a pensar, eu aprendi a estruturar novas ideias. Então, hoje eu percebo que sou bem mais centrado, bem mais feliz, bem mais satisfeito com a vida que levo. E é isso que você tenta passar para as pessoas através de suas palestras? Você acha que é possível ensinar isso? É possível mostrar para as pessoas que têm alguma outra condição, que descobriram que tem alguma doença, que estão sofrendo com isso, estão escolhendo o caminho de se afundarem, porque às vezes não veem que existe outro caminho? Você acha que é possível mostrar para outras pessoas? É interessante você me perguntar isso, porque, como eu havia dito um pouco antes, trata-se de escolhas, não é verdade? Então, assim, a minha ideia é levar essa visão de que você pode ter uma percepção diferente da vida, que você pode usufruir melhor da vida, de maneira em que você pare, perceba a circunstância e modifique como queira. Porque a vida é assim, são escolhas. Escolhas que determinam como será mais à frente. Eu levo essa ideia e penso que modifique algumas pessoas. Eu digo isso pelo feedback. Né? Percebo que ao final das palestras as pessoas vêm até mim, conversam, olha, eu estive com depressão e essa semana eu pensei em suicídio, mas depois que vi aqui eu já desisti mais dessa ideia, eu vou procurar me tratar, vou cuidar. Então são escolhas. Né? O meu intuito na palestra, entenda que não é modificar o pensamento no sentido de fazer coisas certas, mas de mostrar que na vida as escolhas determinam bastante quem você quer ser. Então é isso o meu intuito, é mostrar que você tem opções, você tem escolhas, que você saia da zona de conforto, né, que é rotina, dia após dia a mesma coisa, e você modifique isso para que sinta prazer de viver. Né? Eu digo isso até porque, apesar de você dizer que é escolha, eu acho que boa parte das pessoas não vê as opções que tem. Isso. Né? Então ela não consegue escolher porque ela não sabe que ela tem essa possibilidade de escolher. Isso. Ela acha que a única opção, se eu tenho uma doença, a única opção é se afundar. Isso, Assim como outros problemas também, em relação a contas, por exemplo, eu tenho contas altas, então faça cortes, né? Não fique nesse ciclo vicioso. Eu tenho que pagar tal pessoa e aconteceu mais outra coisa. Então, a ideia que trago é que se organize melhor, né? Ao invés de ficar nesse universo de rotina, pare e veja o que está acontecendo, né? Analise tudo à sua volta e veja o que você quer, entende? É isso que eu tento mostrar, porque, como eu falei, rotina é algo que faz parte, é algo que nos prende a um meio que é impossível quebrarmos, mas pode ser alterado de certo ponto. Perceba que eu me refiro a isso quando chega um limiar de rotina, chega na zona de conforto. Né? E quando você entra na zona de conforto, você se perde. Você perde caráter, perde personalidade, perde o valor que tem. Porque tudo que te agrada te engana. E vivenciar uma experiência como essa é ser forçado a sair da zona de conforto. Sim, né? sim, A força com certeza, mesmo, né? isso. Exatamente. E é isso que eu tenho feito. Mesmo nessas condições, eu não desisti, eu estudei muito e estudo ainda para como aprimorar mais e mais as palestras e sinto prazer em fazer isso. Né?
Sua relação com amigos, namorada, família, mudou? É a mesma coisa? Isso ajuda você? Mudou bastante. Hoje eu tenho um amigo, inclusive, que fez uma forte influência na minha vida, que é o Aristófanes. Ele me ensinou o caminho da palavra não. E isso me autoconstruiu, até porque a ideia de amizade é isso, é você fazer construções naquilo em que admira. E isso me ajudou muito. E depois da doença, me veio mais claro e evidente como são as coisas, né? Como eu percebo as coisas. O namoro já não é mais uma fantasia, e sim uma decisão de contribuir um laço e um ombro mais forte, né? As amizades hoje, para mim, são mais selecionadas, porque eu vejo quem realmente faz parte do momento que me encontro e quem não. Porque entendo, a amizade, qualquer que seja, tem interesse, é óbvio. Né? Seja financeiro ou até mesmo por questões de recomendações, né? Tipo, a pessoa te dá bons conselhos, te induz a coisas boas, e isso tornou-se mais seletivo. E com a família também, porque hoje eu aproveito mais a família que tenho. Hoje eu curto mais minha filha, apesar da limitação. Eu curto mais a minha mãe, curto mais meu irmão, meu pai, e assim o resto da família. E sobre o futuro? Projetos, planos? Eu sei que você está cheio de palestra aí agora para esse ano, para o próximo ano. Sim. Me conte um pouco aí sobre os seus projetos. Sobre pautas que eu posso abrir para você, tem uma participação que eu iria fazer na Argentina, né? Congresso Internacional, falando sobre saúde mental, inclusive. A publicação do livro, creio que em outubro deve sair o livro já. Já terminei, já encaminhei para a editora, e aquele protocolo normal de contratos, acertos e contas. E próximo semestre tem Recife, São Paulo, Minas, palestras fora, que fui convidado, né, e irei com o maior prazer. Além de conhecer as cidades em si, né, o outro prazer que terei é de palestrar. E o que você pode falar para alguém que está ali assistindo e que acabou de descobrir que tem a doença de Crohn, que não entende da doença e deve estar se sentindo com muito medo, né? Sim. Então, o que você pode falar para essa pessoa? Perceba que a vida é um passo de cada vez. As coisas são por etapas. Então vá com calma. Primeiro, entenda o porquê, conheça a doença, saiba os limites. Segundo passo, converse com a família, né? Seja aberto o mais possível, porque família ajuda bastante. Mas caso não tenha paciência, tenha calma, porque além de ser uma doença muito forte, mas ela tem muitos benefícios. Aproveite um bom caminho que ela pode oferecer. Por enquanto. Meu amigo, só isso. Eu agradeço. Se Obrigado. a pessoa quiser seguir você, como Pronto. é que faz? Tem o Instagram, Victor Lira. Victor. Isso, né? Victor, com C. Uhum. Isso. Victor Lira, lá é aberto, né? todas as informações, telefone, contratos e tudo. E as fotos, né, dos meios que participei, as palestras que dei. E é isso. Tá certo. Obrigado pelo muito convite. Obrigado, é uma história muito interessante e eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, entre nas redes sociais aí do Victor, porque ele ainda tem muita história para contar, porque ainda vai ter muita coisa, né? Muita coisa interessante. Até o próximo e tchau!